Olá, pessoas! Antes de mais nada, é preciso dizer a todos que é um prazer inenarrável estar aqui. E esse vídeo é para fazer uma mega revisão da live que a gente fez. É a revisão da revisão, hein? Um resumo de no máximo 10 minutos sobre o que a gente vai encontrar, o que a gente precisa lembrar para a redação do Enem. Então, bora lá! Vamos lá, revisão, focando aí no texto nota 1000, né? O que a gente tem que saber? Primeira coisa de tudo, organização da prova. É o primeiro tópico que a gente vai conversar. A prova tem 5 horas e meia, você precisa se organizar. Guarda a primeira 1 hora e a última 1 hora. Na primeira hora que você chega na prova, faça a redação, tá? Faça a redação. Depois, faça as questões mais fáceis, depois as médias, depois as difíceis. E a última 1 hora, para tudo, não responde mais questão e vai passar limpo o texto e o gabarito. Se sobrar tempo, aí sim, você volta para resolver uma questão ou outra. Mas a redação é a primeira coisa que tem que ser resolvida na tua prova. Segunda coisa, mas o que eu faço? Eu chego e já começo a escrever enlouquecidamente? Não, existe estratégia. E que estratégia que é essa? Veja, são 4 passos que você precisa seguir. Primeiro passo, leitura, fazer uma leitura atenta, tanto do enunciado quanto dos textos motivadores. Lembra que texto motivador faz parte do enunciado da prova. Ele te ajuda a entender para que lado que ele quer que você olhe. Então, partiu fazer uma leitura atenta, tanto do enunciado quanto da coletânea. Terminou de fazer a leitura? Faça uma espécie de resumo dessa coletânea. Como assim resumo? Pega e puxa uma flechinha em cima de cada um dos textos e coloca as palavras mais importantes. Isso vai te ajudar a lembrar. Terceiro, faça um esquema do texto. Que esquema que é esse? Já mostro daqui a pouquinho. Mas é o momento em que você vai organizar as suas ideias. E só depois disso tudo é que você vai fazer o teu rascunho. Não tem problema se da tua 1 hora de redação você gaste 40 minutos para fazer os 3 primeiros passos. Os 3 primeiros passos bem feitos, eles vão garantir que você consiga fazer o rascunho, rapidão, e um rascunho bem feito. Além disso, esquema. Que história é essa de esquema? Bom, o Enem ele vai trazer para você pronto um tema, certo? A partir desse tema, você vai ter que encontrar o problema dele, uma vez que todo tema no Enem é um problema social. Ele pode aparecer como caminhos para combater alguma coisa, desafios, impactos, ou então pode até cobrar a importância de alguma coisa. Não importa, sempre há um problema que você tem que encontrar. Pega esse tema e intenciona como um problema que precisa ser resolvido. Pronto, encontrou tua tese. Tendo a tese em mãos, aí você vai procurar os 2 principais causadores, ou as 2 principais consequências dessa tese, que é o teu argumento 1 e teu argumento 2, certo? E aí é só rechear. A partir da tese dos 2 argumentos, recheia com repertório. Repertório para a tese, repertório para o argumento e repertório para o outro argumento. Fechou? Feito o esquema, aí sim você vai estar pronto para fazer o teu rascunho. Bom, e o rascunho? Você tem que seguir um padrão, existe uma estrutura textual. Vamos combinar aqui, não tem como fazer texto bem feito com menos de 20 linhas. Então, se organiza para fazer a tua redação entre 20 a 30 linhas. Essas linhas divididas em 4 parágrafos com quantidade semelhante em cada parágrafo de linhas. Então, mais 7, 8 linhas, 7, 8 linhas, 7, 8 linhas e 7, 8 linhas. Importante que cada parágrafo tenha no mínimo 3 frases. Olha lá, no primeiro parágrafo, a primeira frase traz uma contextualização, onde você vai trazer um repertório temático. Pode ser filme, série, livro, música, enfim, um repertório bem flexível. Na segunda frase, você relaciona com o teu tema. Esse repertório se assemelha ao tema? Esse repertório se distancia do tema? Qual é a relação que ele tem com o tema da redação? Aí, na terceira frase, você já apresenta os 2 problemas, ou melhor, os 2 argumentos. E a quarta frase, você indica a necessidade de uma solução. Fechou o primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, retoma o primeiro argumento. Depois, traz um repertório legitimado. O que é um repertório legitimado? Áreas do conhecimento, citação, autoridades no assunto, que sustente o que você está falando. Terceira frase, relacione o repertório com o teu argumento, junto com o tema, e ainda faça um fechamento da ideia principal daquele parágrafo.
A estrutura é a mesma, tanto para o segundo quanto para o terceiro parágrafo. E por fim, no quarto parágrafo, primeira frase, necessidade de solucionar o tema, só isso. Portanto, são necessárias medidas capazes de solucionar o tema. Segunda frase, proposta de intervenção, não esquece que ela tem que ter 5 elementos. Para tanto, o ministério, tal, importante esfera social responsável por, não sei o quê, deverá alguma coisa, por meio de, a fim de alguma coisa, certo? E aí, a última frase é onde você vai retomar o teu repertório temático, dizendo que somente assim, casos como do filme tal, poderão se assemelhar ao Brasil atual, ou somente assim, casos como do filme tal, poderão se distanciar da realidade brasileira atual, certo? Essa é a estrutura. E repertório? E se eu não tiver repertório na hora? Para. Prometo, se você fez uma boa escola, e eu sei que você fez, você tem aí no mínimo 10 anos de escola nas costas, você vai ter repertório suficiente para conseguir legitimar o que você está falando na tua redação. Sem sombra de dúvidas, até porque tudo que a gente estuda na escola, todo conhecimento que é escolarizado, ele é repertório legitimado. Claro que você ainda pode fazer citação, pode fazer paráfrase, pode citar dados, mas daí tem que fazer fonte, certo? Ou ainda pode trazer até documentos, como leis, estatutos, que eles vão ser validados como repertório, certo? Só nunca esqueça, uma frase você traz o repertório, na seguinte você relaciona. Nunca deixe o repertório trancado numa frase só. Cria essa relação. Possíveis temas, e agora? Volto a repetir, não estude por tema, até porque existem mais de 1.376.000 tipos de temas. O que a gente olha são os eixos temáticos, mas até mais do que isso. O eixo temático, às vezes, ele tem argumento que passa em todos eles. Por exemplo, a negligência governamental, que é um argumento que aparece sempre. Mas vamos lá, possíveis temas, chutes. De social, nunca caiu sobre pessoas em situação de rua, nunca caiu sobre transfobia, nunca caiu sobre capacitismo, nunca caiu sobre a questão da homofobia, da gordofobia, da transfobia, do etarismo, nunca caiu. Então, é uma possibilidade. Saúde. Tem se falado muito esse ano sobre o uso de cigarro eletrônico, uso de álcool, abuso de álcool e entorpecentes por parte dos mais jovens. Fala-se muito, né, agora sobre vacinação, a importância do calendário vacinal. Falou-se muito sobre a telemedicina, então, padrões de beleza que envolvem saúde. Em relação à educação, muita evasão escolar, pessoal abandonando a escola antes de acabar o ensino básico, dificuldade de formação de leitores proficientes no Brasil, a relação das inteligências artificiais na escola, especialmente o ano do ChatGPT, né? Segurança, pode falar tanto em segurança, sei lá, segurança alimentar, pode cair sobre a fome, pode sair a segurança em relação ao trabalho, falando de tecnologia e trabalho, uberização do trabalho. Pode ser que caia sobre golpes financeiros, no ano em que a gente teve uma super popularização de jogos de azar, como aquele Blaze, jogo do Tigrinho, enfim, etc. São parte de questões de segurança. E além disso, é isso. Golpe financeiro em relação aos mais velhos, são possibilidades de segurança também. Cultura! Bom, pode falar sobre a importância da preservação dos patrimônios, bens históricos e culturais do país, especialmente por conta do que aconteceu em janeiro lá em Brasília. E meio ambiente, dá para trazer a questão da automedicação, não, né? A automedicação é para a saúde, mas dá para trazer a questão do agrotóxico, por exemplo, da questão dos solos, ocupação dos solos, a questão do problema com a chuva nas grandes cidades, mobilidade urbana, enfim, tem uma série de possibilidades. Por isso, não estude por possível tema. Se prepare para eixos possíveis, né? E aí, temos aqui 2 presentes desse vídeo. O primeiro presente é um modelo de introdução, uma introdução que você pode usar para qualquer tema, que traz como repertório a Constituição. Lembrando que, quando você traz um repertório, você precisa caracterizá-lo, então é interessante. Veja que eu trouxe a Constituição, mas trouxe várias informações sobre ela. Trouxe o que ela faz, trouxe em que ela foi inspirada quando foi criada, trouxe de quando que é, enfim. Né? E aí tem toda a estrutura desse modelo só para você aplicar na tua redação. E o segundo presente
é uma redação. Que tá meio pintadinha, mas dá pra ler ali bem. É uma redação seguindo todos os padrões exigidos pelo Enem. Então tira print e estuda ela, certo? É isso, eu espero que você faça uma boa prova, não faça frases longas, faça os parágrafos com, no mínimo, 3 frases, retome o tema em todos os parágrafos, lembre-se da proposta de intervenção e é isso, certo? Ó, grande beijo e a gente se vê depois da prova do Enem. Tchauzinho!